o presidente americano Donald Trump, nessa semana, vai fazer a sua segunda visita de Estado ao Reino Unido nesse mandato, onde devem ser assinados acordos nas áreas de tecnologia e energia nuclear civil. Isso vai contar com pompa real, vai ter desfile em carruagem, banquete oficial, sobrevoo de aviões militares, e o premier Keir Starmer vai estar recebendo Trump na quinta-feira para discutir cooperação em defesa, Ucrânia e questão de tarifas sobre aço e alumínio. Também deve ser anunciado um pacto tecnológico e investimentos bilionários em projetos nucleares e centros de dados de IA. Ponto importantíssimo, o governo Trump tem falado recorrentemente a respeito de uma dominação no setor de inteligência artificial e da necessidade de uma mudança na matriz energética para reduzir a dependência russa também na Europa e para aumentar a produção energética tanto dos Estados Unidos quanto de aliados. Isso também vai acontecer no contexto em que ele vai e volta correndo, porque deve estar atendendo ao funeral, deve estar no funeral de Charlie Kirk na sexta-feira, melhor dizendo, no domingo, mas voltando então do Reino Unido às pressas. Se a gente fala de questão tarifária, o governo do México também propôs aumentar para 50% as tarifas sobre automóveis importados da China, atendendo à pressão americana para barrar os produtos chineses que entram pela fronteira sul dos Estados Unidos, pela fronteira dos Estados Unidos com o México. Segundo o governo mexicano, isso buscaria proteger a indústria do país. O projeto ainda vai passar pelo Congresso e também vai incluir tarifas sobre peças de produtores como Índia, Rússia e Coreia do Sul. Claro, isso faz parte do contexto comercial mais amplo, conforme em diferentes países a coisa circula de diferentes formas, enquanto as tarifas remodelam o comércio global. Isso enquanto acontece, vamos passar por mais da tensão China e Estados Unidos, mas enquanto está acontecendo na Europa reuniões entre altos oficiais dos Estados Unidos e da China também sobre essa questão tarifária. Então vamos passar pelas tensões. Primeiro a gente tem o seguinte: os Estados Unidos acusaram hoje a China de distorcer documentos da Segunda Guerra Mundial para justificar a pressão sobre Taiwan. A crítica veio da representação americana em Taipei, é um órgão que seria similar a uma embaixada, mas como não tem reconhecimento formal, os Estados Unidos não têm embaixada em Taiwan. Mas a afirmação foi que acordos como a Declaração do Cairo e a Proclamação de Potsdam não definiram o status político final da ilha. Pequim alega que esses documentos, então basicamente tem uma disputa sobre documentos. Pequim fala que esses documentos de Potsdam e do Cairo validariam que a dominação da ilha teria que vir pelo Partido Comunista Chinês, que está sempre ameaçando invadir e não descartou o uso de força militar para retomar a ilha sob seu controle. Retomar não é um termo preciso, porque enquanto Taiwan tem sido historicamente parte da China em diferentes períodos da história, o Partido Comunista Chinês jamais governou a ilha, que tem a própria Constituição, o próprio parlamento eleito, o próprio presidente eleito, etc., a própria democracia. A China também acusou a fabricante americana de chips Nvidia de violar leis antitrust, embora não tenha detalhado quais seriam as regras infringidas. Isso vem em meio a uma troca de acusações e em meio à tensão comercial, conforme Estados Unidos e China discutem tanto questão de chips quanto questão de terras raras em Madrid, na Espanha, e qual vai ser o futuro da guerra tarifária entre os dois países. Lembrando, teve 90 dias de trégua depois dos dois escalarem tarifas aí para números exorbitantes, depois outra extensão de 90 dias. Atualmente a extensão deve se encerrar no início de novembro. Enquanto isso, a gente tem aqui o que o Trump colocou na internet, por isso vocês estão vendo aí a imagem do TikTok. Isso foi o que ele falou mais cedo quando disse que o grande encontro comercial entre os Estados Unidos da América e a China foi muito bem, vai concluir em breve. Também foi concluído um acordo quanto a uma certa companhia, todo mundo imagina que seja o TikTok, que gente jovem no nosso país queria demais salvar. Eles estarão muito contentes. Eu falarei com o presidente Xi na sexta-feira. A relação permanece muito forte. Presidente Donald J. Trump. Também vem um anúncio, então, por Trump de que deve se encontrar com Xi Jinping até sexta-feira. A gente imagina que não presencialmente, já que ele vai estar em trânsito entre o Reino Unido e de volta para os Estados Unidos. Mas fica aí o registro. Lembrando, o TikTok era preocupação de segurança nacional. O próprio Trump, no primeiro mandato, pediu pelo banimento dele ou pela compra dele por uma empresa americana. Isso estava para acontecer, mas ficou travado na regulação chinesa a venda da empresa. A gente aguarda para ver qual vai ser o detalhe então e se confirma a questão quanto ao TikTok. Passando agora para o leste da Europa, também outro ponto focal de tensão global, oficiais dos Estados Unidos observaram hoje os exercícios militares Zapad 2025, que são exercícios conjuntos entre a Rússia e a Bielorrússia. Bielorrússia, que, lembrando, tem um contexto geopolítico importante, é um país que faz fronteira com a Ucrânia ao norte, então no norte da Ucrânia tem a Bielorrússia, e assim como a Ucrânia era parte lá atrás da União Soviética e seguiu sendo um Estado essencialmente alinhado ao Kremlin, alinhado a Moscou depois da Guerra Fria. Esses exercícios militares atraíram muita atenção ocidental
e muita crítica também por parte de alguns países da União Europeia e alguns países da OTAN. A visita foi até surpresa, anunciada como uma surpresa pelo governo bielorrusso, que autorizou o acesso total às atividades. Teve representantes de 23 países também acompanhando, incluindo alguns membros da OTAN, Hungria e Turquia, para citar dois. A presença americana também foi aí um momento que foi visto com curiosidade por observadores internacionais. Trump também recentemente se reuniu com o presidente Alexander Lukashenko. E aí tem algumas imagens aqui do Ministério das Relações Exteriores que são curiosas. A Bielorrússia deu aí uma questão que, para a gente que acompanha a política internacional, vamos ficar de olho nos desdobramentos. Por um lado, colocando em conflito a abordagem da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso aí é o Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia. Vale a pena a gente passar aí brevemente pelo assunto. A União Europeia está dobrando a aposta na confrontação, com novas sanções, fronteiras fechadas, tensões subindo a cada passo. Enquanto isso, os Estados Unidos tirou sanções da Belavia, é uma via aérea, uma companhia aérea da Bielorrússia, e busca diálogo prático com a Bielorrússia. A história favorece aqueles que agem com sensibilidade e coragem, não aqueles que triunfam no conflito. Se a gente puder passar, a gente tem aí também umas imagens curiosas, até de IA, que foram divulgadas pela Bielorrússia. Se a gente tem, aí está então, colocando uma seta para baixo aí, em vermelho, quando se fala da União Europeia, e aparentemente duas pessoas se cumprimentando e com um avião da Belavia voando ao fundo e uma bandeira americana. Então estão aí as imagens e a repercussão do exercício. A gente vai passar por detalhes disso quando a gente for falar de Polônia mais tarde. Só para encerrar essa notícia aí no nosso giro, a Bielorrússia libertou também 52 presos e recebeu um alívio parcial de sanções com um acordo com os Estados Unidos. O Trump está até cogitando reabrir a embaixada americana em Minsk, capital do país, e reforçar os laços. Bem, com o pivô então dos Estados Unidos, a gente vem para a nossa região. Notícia grande que aconteceu na sexta-feira, conforme a gente acompanha a crise entre os Estados Unidos e a Venezuela, que mobiliza um contingente forte o suficiente para, em tese, dizimar as forças armadas de toda a América do Sul para pertinho da Venezuela. O governo venezuelano está acusando agora Washington de interceptar e de ocupar por 8 horas um barco pesqueiro venezuelano dentro da zona econômica exclusiva da Venezuela. Isso foi na sexta-feira. Segundo o chanceler venezuelano Ivan Gil, a ação foi, palavras dele agora, ilegal, hostil e colocou em risco 9 pescadores que estavam a bordo. O navio identificado como aquele que teria realizado a ação de ocupação foi o USS Jason Dunham, um destroyer, então, equipado com mísseis e tropas especializadas. O governo venezuelano disse que exigia o fim imediato dessas operações, o que, segundo o governo de Caracas, ameaçavam a paz no Caribe. E, enquanto isso, o homem, uma das pessoas por trás do olhar particular que esse novo mandato de Trump tem tido para a América Latina, estava não por aqui, mas no Oriente Médio. Marco Rubio está em visita a Israel. Ele iniciou no domingo, então a visita esteve lá por hoje, do lado do premier Benjamin Netanyahu. Fizeram uma coletiva de imprensa pedindo pelo fim do Hamas, então, e pela soltura dos reféns. Ele passou pelo Muro das Lamentações e também houve uma oração pela paz e pela libertação dos reféns do Hamas. Netanyahu também elogiou a força da aliança, elogiou os Estados Unidos pela determinação conjunta depois do bombardeio contra líderes do Hamas no Catar e citou nominalmente o ataque com os bombardeiros B-2 Spirit contra as instalações nucleares do Irã. Isso acontece também no contexto que a gente citava a respeito de Assembleia Geral da ONU. A gente vai passar por detalhes disso aí aqui em breve nas nossas coberturas especiais. Encerrando o giro, alguns pontos importantes, pessoal. Primeiro, no Nepal, a primeira-ministra interina foi decidida por uma votação no Discord. Esse é um aplicativo de mensagens principalmente utilizado entre jovens. O nome dela é Sushila Karki e anunciou hoje os novos ministros depois de semanas de protestos. Coisa que chamou a atenção do mundo. 72 mortos depois de um bloqueio às redes sociais e a queda de um governo comunista de inspiração maoísta. Entre os ministros entraram 3 figuras com histórico de combate à corrupção para liderar algumas áreas estratégicas. Nas finanças, fica aí para a gente ter os nomes, Rameshwar Prasad Kanal, que é ex-secretário que defende reformas econômicas. Depois tem aí os nomes, a gente não vai passar detalhe a detalhe pelo gabinete do Nepal, mas a gente continua acompanhando os próximos desdobramentos. Na Alemanha, o partido AfD, Alternativa para a Alemanha, chamou atenção ao passar a liderar as pesquisas federalmente. Agora eles ganharam eleições regionais em uma das principais regiões da Alemanha. Na Renânia do Norte-Westfália, foram 16,5% dos votos, um dos partidos mais votados. Surpreendeu, então, a expressividade da votação deles em uma das regiões que é um motor econômico para a Alemanha. É também uma questão que pontua o mandato do chanceler Friedrich Merz,
essa votação acontece, claro, em meio a um debate sobre economia, estagnação econômica, imigração e outros temas que são uma retórica no qual o AfD, o Partido Alternativo para a Alemanha, tido como o mais à direita, por vezes rotulado como extremista, tem tomado como pauta. Eram mais de 20 mil cargos locais em disputa, então quando a gente fala cargos locais, pensa, para ter um comparativo aí com o Brasil, a eleição a vereador e a prefeituras, cargos municipais, cargos estaduais, não em alçada federal. Mas a ampliação da presença da AfD fora do leste do país, que é realmente o seu principal lugar, assim, o seu principal reduto eleitoral, também chama atenção por ali na Alemanha, em um momento onde a Europa mais e mais enfrenta um debate que passa por imigração, mudança geracional, questão econômica e mesmo a questão da posição da União Europeia conjunta em meio a uma série de questões. E se a gente citava o Brasil, vamos encerrar com o seguinte, nosso giro de notícias. Algumas questões aqui que passam por aqui. O presidente Lula foi publicado, melhor dizendo, um artigo de opinião de autoria do presidente brasileiro no New York Times, dirigido a Donald Trump e criticando as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Lula falava então que mandava esse artigo no sentido de abrir um diálogo. Trump já havia anteriormente falado que estaria disposto a receber a qualquer momento um telefonema do presidente brasileiro, o que não aconteceu. Isso vem claro no contexto quanto a vistos que a gente vai passar em breve e logo antes da Assembleia Geral da ONU e na esteira dos fatos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente não deixar de passar pela questão do Charlie Kirk, a gente tem o seguinte: empresas nos Estados Unidos e no Brasil têm demitido ou suspendido funcionários que fizeram declarações de ódio depois do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Segundo um levantamento do Poder 360, pelo menos 26 casos de demissões foram registrados devido a comentários radicais nas redes sociais. No Brasil, a gente tem aí o relato de um neurocirurgião demitido em Recife, um colaborador do Teatro Municipal em São Paulo, além de um sobrinho de um ex-prefeito em Minas Gerais, e o escritor e historiador Eduardo Bueno teve eventos cancelados também, o Peninha. Nos Estados Unidos, companhias como a Nasdaq, algumas companhias aéreas também desligaram ou suspenderam empregados cujas mensagens foram consideradas inaceitáveis, e o vice-presidente J.D. Vance, depois de ser uma das pessoas que ajudou a transportar então o corpo de Charlie Kirk de Utah para Phoenix, no Arizona, onde deve acontecer o velório lá no domingo, hoje apresentou o programa que era do influenciador conservador. O vice-presidente americano J.D. Vance apresentou um episódio especial do Charlie Kirk Show, o podcast, o show diário que apresentava o ativista. Ele teve de com vários membros do gabinete, e isso vem depois de que ontem houve um memorial aqui em Washington, você acompanhou aqui no Epoch Times Brasil, eu estive no Kennedy Center acompanhando, e houve pronunciamentos de alguns outros oficiais, incluindo o ministro da Saúde, o secretário da Saúde e Serviços Humanos Robert Kennedy, a diretora de inteligência Tulsi Gabbard, secretária de imprensa Caroline Leavitt e outros. A gente tem aqui um trecho do Vance, podemos colocar na tela então, o vice-presidente dos Estados Unidos apresentando hoje em caráter excepcional o show do falecido Charlie Kirk. Vamos lá. There is no unity with people who scream at children over their parents' politics. There is no unity with someone who lies about what Charlie Kirk said in order to excuse his murder. There is no unity with someone who harasses an innocent family the day after the father of that family lost a dear friend. There is no unity with the people who celebrate Charlie Kirk's assassination. And there is no unity with the people who fund these articles, who pay the salaries of these terrorist sympathizers, who argue that Charlie Kirk, a loving husband and father, deserved a shot to the neck because he spoke words with which they disagree. Muito bem, a gente acompanhou então o vice-presidente dos Estados Unidos, conforme apresentava em caráter excepcional hoje o programa de Charlie Kirk, claro, fazendo também uma homenagem póstuma ao legado do influenciador, do ativista conservador, e como falava ontem na nossa cobertura especial a respeito disso, confirmo para vocês que é uma história que não sai dos noticiários e até agora segue sendo o principal ponto em tudo que for veículo, de emissora aos jornais, que quer que seja aqui nos Estados Unidos, está por tudo a história. Isso já está aí com umas 2 milhões de visualizações no Rumble, onde foi compartilhado o link pelo vice-presidente, mas no YouTube também já passa de 1 milhão e foi um programa com um grande impacto hoje, uma das principais histórias do dia aqui nos Estados Unidos.